João capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Serei breve. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar contigo aqui nessa noite. João capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 51. O que diz a palavra do Senhor? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer deste pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, o qual eu darei pela vida do mundo. E você diz amém. Nós lemos aqui nessa noite a palavra do Senhor que se encontra lá em Gênesis capítulo 26. A palavra do Senhor diz que na terra de Gerar teve uma fome muito grande. Isaac é um homem temente ao Senhor. Isaac é aquele homem que teme a Deus. Tanta gente vem para a igreja, mas faz o que bem entende, do jeito que quer, diz que é crente, mas não ouve a voz de Deus, deixa as emoções tomar conta. Quando eu digo as emoções, é aquilo que bate no coração e automaticamente deixa as emoções falar mais alto e deixa de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes não ouve a voz de Deus e também não ouve nem a razão, nem a lógica das coisas. Simplesmente faz o que bem entende. Mas essa noite a palavra do Senhor diz que Isaac, tão somente naquele dia, ele decide ir para o Egito, mas o Senhor diz: não saia dessa terra, porque é nesta terra que eu vou te abençoar. Diz a palavra do Senhor que Isaac ouve a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, automaticamente a palavra do Senhor diz que as coisas não foi muito boa, porque quem ouve a voz de Deus tem que esperar o tempo de Deus. Quem é dependente de Deus tem que esperar a hora que Deus quer operar. Diz a palavra do Senhor que Isaac tão somente espera. O milagre não acontece de imediato, mas um milagre vai acontecer no decorrer do ano. Diz a palavra do Senhor que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 por 1. O que eu quero dizer para você? É tempo de plantar, é tempo de semear, porque aquilo que você está plantando você vai colher ainda este ano. Diz a palavra do Senhor. Pode ter certeza. Talvez você está dizendo: o tempo não está favorável, as coisas não estão boas, o pastor pediu um voto e eu não tenho. Mas eu quero te dizer uma coisa: sacrifique. Sabe por quê? Porque só tem milagre quem sacrifica, só tem milagre quem rompe, só tem milagre quem grita, só tem milagre quem vai no Val de Jaboque, ali começa a lutar com o anjo. Só tem milagre quem entende que através do sacrifício alguma coisa vai acontecer. É como Gideão malhando trigo no lagar. É como Davi não desistindo de servir com excelência. Eu quero dizer para você nessa noite: não importa aquilo que foi determinado para você fazer, se esforce mais um pouco e faça, porque Deus vai fazer milagres sobre a sua vida. Pastor, o mês de janeiro não foi bom, o mês de fevereiro não foi bom. Fica tranquilo, porque antes que o ano termine você vai colher aquilo que você plantou. A palavra do Senhor diz que Isaac colheu 100 por 1 no mesmo ano. Não foi no ano seguinte, mas no mesmo ano que ele obedeceu. Ele só precisou obedecer. Quando ele obedece, Deus vai dar a estratégia, o tempo certo, a hora certa, para ele plantar e colher conforme Deus quer que ele seja abençoado, conforme Deus quer que ele receba a bênção que o Senhor tem preparado para a vida dele. É desse jeito. Só quem obedece, só quem ouve a voz de Deus é que vai entender o que Deus quer com você.
E pode ter certeza, Deus tem coisas maravilhosamente grandes para a tua vida. Mas você precisa entender que tem coisas que não é tão fácil. A luta e a batalha é muito grande sobre a nossa vida. O tempo todo nós somos desafiados. A palavra do Senhor diz que todos os dias somos entregues à morte. Todos os dias somos entregues o quê? A morte. Mas vencemos todos os dias. Todos os dias você deveria agradecer a Deus. Obrigado porque mais uma vez cheguei em casa e estou de pé. Eu quero dizer para você que todos os dias o inimigo tenta tocar em você, mas Deus não permite, porque o anjo é contigo. O que eu quero dizer nesta noite: viva por fé, porque Deus já determinou que a bênção está sobre ti. E você é um abençoado. Você será abençoador também. E tenha certeza que Deus tem preparado o melhor para a sua vida. Mas o que não pode faltar sobre a nossa vida é fé. Quando eu falo sobre fé, Deus ele vai provar a tua fé o tempo todo. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele está preparado, como diz no capítulo 6 de João, no verso 1. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia e Tiberíades. Uma grande multidão seguia com ele. Os sinais que ele operava sobre os enfermos chamavam a atenção. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali e começou a ensinar, junto com os discípulos. Eu posso citar alguns discípulos que está com ele. Um dos discípulos que está muito próximo de Jesus, um dos que está bem próximo ali de Jesus, se chama Filipe. O outro se chama André. Pedro não estava tão perto, mas esses estavam bem perto de Jesus. Entenda, a palavra do Senhor diz que Jesus começa a ensinar. Jesus está fora. Jesus está no lago. Jesus ele está ali na beira, ensinando a todos. Naquele momento que ele está ensinando, quanto mais ele começa a pregar, quanto mais ele prega, mais milagre acontece. E quanto mais ele prega, mais multidão vem. E a multidão vem. E no dia seguinte vem mais uma multidão. Já se passaram 3 dias. Entenda que se passaram já 3 dias e Jesus está ali preocupado. Jesus quer dispensar a multidão, mas a multidão só aumenta. Quanto mais Jesus prega, mais a multidão aumenta. Quanto mais Jesus cura, mais aparece paralítico, aparece enfermos, aparece muita gente para tão somente estar ouvindo a palavra do Senhor. Quanto mais Jesus prega, mais o povo tem fome, mais o povo tem sede, mais o povo quer ouvir Jesus. E Jesus pregava, Em um certo momento, Jesus percebeu que o povo já estava ali há muito tempo, e o povo estava com fome, e o povo queria comer. Jesus percebeu, Jesus viu gentes ali, pessoas ali que tão somente e vieram para ouvir Jesus, mas não tinha alimento. Muita gente chegaram naquele dia ali, mas tão somente estava sem o mantimento daquele dia. Mas entenda, quem mais sabe da sua necessidade é Cristo. Se Ele tem o poder de curar, Ele também teve o poder de entender o que estava sobre a mente de Simão. Quando Simão olha tão somente para Jesus e começa a julgar, Simão olha para Jesus e diz: se verdadeiramente esse fosse profeta, saberia que essa mulher que está tocando sobre ele é uma prostituta. Ele apenas pensa e Jesus já entende, Jesus já sabe. Jesus direciona a palavra para ele e diz: Simão, Simão, pois é, Simão, uma coisa eu quero te dizer, que tão somente eu cheguei e tu não me recebesse como era para receber, mas eu quero te dizer que teus pensamentos estão enganados. Talvez ele se espante e diz: opa, mestre, o que foi? Jesus vai ser mais claro para ele e vai dizer: o teus pensamentos é dizer que eu não sou profeta, mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto tu não me recebesse como é para receber, essa mulher não se cansa de chorar aos meus pés, lavar meus pés com lágrimas, enxugar com seus cabelos. Pois é, Simão, então eu quero dizer para você que o Senhor sabe o que você pensa, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. E naquele momento, enquanto Jesus pregava, estava aquela multidão, e agora Jesus vai testar aqueles que estão com ele. Jesus vai testar Filipe. Então somente ele diz: Filipe, vem cá, Filipe. Ele para de pregar um pouco e chama Filipe para conversar. E quando ele chama Filipe para conversar, ele diz: Filipe, eu quero uma coisa, Filipe, eu tenho uma
observado que a multidão está com fome. Tem algumas pessoas, tem algumas mães de família que estão com criança e elas precisam comer, eles precisam se alimentar. E uma coisa eu quero alimentar toda a multidão. Eu já preguei a palavra, eu já curei, eu já orei, mas tem muita gente que eu observei que está se acabando de fome. Eu quero alimentar. Ei, naquele momento diz a palavra do Senhor que Jesus vai testar a fé de Filipe. E naquele momento, quando ele diz assim para Filipe: Filipe, procura ver se tem pão suficiente para a gente alimentar essa multidão. Naquele mesmo momento, Filipe olha assim, olha para a tesouraria, e quando olha a tesouraria, tem apenas 200 denários. E quando tem somente 200 denários, não é nem perto de comprar pão suficiente para um terço das pessoas. Naquele momento ele diz: Senhor, 200 denários não tem capacidade para tão somente alimentar um terço da multidão. Preste atenção. Primeira coisa, quando Jesus chega para Filipe e pede para Filipe providenciar pão, primeiro Filipe vai olhar para as finanças. Tem gente que está confiando no dinheiro, mas não entende que quem está ali é maior do que o dinheiro. Tem gente que está olhando para a condição financeira, tem gente que está olhando simplesmente por pouco que tem. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto você está perdendo tempo, quem está falando contigo nesta noite é o Todo-Poderoso. E Ele está dizendo: não depende do dinheiro para a bênção vir sobre ti, não depende de dinheiro para você ser abençoado, não depende de dinheiro para você entender que quando eu chego, eu faço, eu sou o dono do ouro e da prata. Quando eu chego, eu abro a porta, eu faço um milagre acontecer. Filipe está preocupado com caixa, mas Jesus está testando. Diz a palavra do Senhor. Coloca para mim o texto, que é importante a gente ler o texto. Vamos ler o texto, vamos acompanhar o texto um pouquinho para a gente entender. Vamos estudar a Bíblia, não é? Não vamos só falar, vamos testificar na palavra. Então a palavra do Senhor diz que os crentes de Bereia, o pregador pregava e os crentes de Bereia estavam aqui, vendo se estava certo. Crente que é crente tem que andar com a palavra, tem que ver se está dentro da palavra. Se está dentro da palavra, não foge. Então diz a palavra do Senhor. Está aqui na tela, meu filho? Está comigo? João capítulo 6, está comigo aqui? João capítulo 6. Então vamos, só para você entender. É importante que você se alimente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder. Não, meu filho, não. Lá no comecinho. Eu acho que é uns 5, 6 ou 10 mais ou menos. Coloca para mim aí. Aqui, Então Jesus levantou os seus olhos, vendo uma grande multidão, vinha até ele e disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Diz a palavra do Senhor. Mas dizia isso para o quê? Para provar o quê? Para provar, está aqui na tela, meu filho? Para provar, para colocar a prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. É Jesus testando a tua fé, mas Jesus já sabe o que vai fazer. É Jesus perguntando: você crê? É Jesus perguntando: você acredita? Mas Jesus já sabe o milagre que vai fazer. É Jesus testando você, porque não basta somente andar com Jesus, tem que ter fé. Não basta somente andar com Jesus, mas tem que ouvir Ele. Não basta somente andar com Jesus, mas está dizendo: Ezequiel, Senhor, sobre a tua palavra eu vou profetizar. É como Pedro, quando está no barco, sobre a tua palavra eu vou lançar. Eu lancei sem a tua palavra, não deu em nada, mas agora eu vou lançar com a tua palavra. Quem está falando é Jesus. E quando Jesus fala, um milagre acontece. Descansa teu coração. Quem foi que deu a ordem para você? Quem foi que falou contigo? Se foi Jesus, descansa. Se foi o homem, se preocupa. Mas se foi Jesus, pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo, porque vai ter milagre. E a palavra do Senhor diz o quê? Diz que ele foi testar a fé de Filipe. Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes. Quer dizer, ele olha o caixa, no caixa só tem 200 denários. Senhor, não tem oferta. Senhor, não tem nada no caixa para que possa alimentar. Ele diz 200 denários. Quando ele olha, só tem 200 denários. Creio eu que ele chega para Jesus e diz: Jesus, espera aí, primeira coisa, não vou nem olhar se tem alguma venda por aqui para comprar pão, porque primeiro eu vou olhar o que tem dinheiro.
Ele foi se preocupar primeiro com o dinheiro. É a lógica das coisas, é ou não é? Mas enquanto ele olha o caixa, Jesus está esperando a resposta de Filipe. Sabe? Jesus está esperando, muitas vezes, a tua atitude, o teu comportamento. Porque quando você começa a olhar para as coisas materiais, você esquece dele. Tem gente que muitas vezes está tão acostumado na igreja que já não tem mais fé para nada. O pastor fala, ele não acredita. Mas quando ele começou no ministério, tudo que o pastor falava, ele acreditava, tomava posse e o milagre acontecia. Mas no caminhar, ele começa a ver simplesmente: Jesus é um homem qualquer. Não é, meu filho, preste atenção. Ele é um ser humano que senta na mesa e come. Até mesmo em alguns momentos ele sentou na mesa, ele chegou tão cansado que nem lavar as mãos ele lavou. E ali simplesmente começaram a criticar dele e disseram: "Sim, mestre, por que todo mundo lava as mãos e o senhor não lava as mãos?" Aí ele disse: o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai da boca dele. Então Jesus sempre, sabe, ele sempre teve alguns comportamentos para tentar corrigir. Não era porque ele queria, mas era para testar alguém. Tem hora que Jesus vai testar a tua fidelidade com ele. Tem hora que Jesus vai testar se você está sendo um velho crente dentro da igreja. Tem hora que Jesus vai testar e vai entender se você ainda é a mesma fé de Josué, a mesma fé que Josué declarou quando tinha 85 anos. Jesus vai testar você, vai. Ele testou, e diz a palavra do Senhor que ele testou Filipe. Filipe respondeu e disse: Senhor, 200 denários de pão não são suficientes para cada um deles coma um pouco. Não é o suficiente. Aí um dos seus discípulos, André, ele vai estar na mesma história, porque andava junto Filipe, andava junto André e andava junto Simão Pedro. André é exatamente irmão de Pedro. É exatamente a turma que estava o tempo todo pescando. Lembra quando Jesus disse: quando te converteres, Pedro, converte os teus irmãos. É a turma, é a cúpula. É exatamente aquele povo ali que está, para onde Pedro vai, todo mundo vai atrás. Se Pedro dizia vamos pescar, estava Filipe e André, estava todos juntos ali no mesmo propósito. E naquele dia quem estava servindo Jesus era Filipe. Subsequente, quem estava servindo também era André. E diz a palavra do Senhor, que diz assim, André, irmão de Simão Pedro, lhe disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Alguns momentos da nossa vida, tudo que nós precisamos é crer mais. Eu tenho certeza que naquele momento, quando Jesus olha e diz assim: não, espera aí. Como é que esses homens já viram eu curar o cego? Já viram eu multiplicar? Já viram eu levantar o paralítico? Já viram eu ressuscitar o morto? Mas parece que o que eu estou falando eles não estão entendendo. Por isso que Jesus olha para Pedro e diz assim: quando te converter, converte teus irmãos. Porque eu não sei a conversa que vocês estão conversando em segredo, mas parece que vocês estão conversando conversa besta lá. Porque eu estou falando de milagre, mas quando eu olho para tu, Pedro, tu diz que é forte, mas tu não é forte o suficiente. Quando Malco, você vai ver que quando Malco vem prender Jesus, Pedro puxa a espada e tora a orelha de Malco. E Jesus diz: guarda essa espada, homem. Cadê a tua fé? Cadê a tua confiança em mim? Então andar com Jesus não é simplesmente você dizer que é crente. Não é simplesmente falar no nome dele, mas é acreditar confiamente, acreditar piamente, depositar o teu coração diante do altar.
e entender que até aquilo que era para dar errado tem que dar certo, porque você não está confiando em homem, não é no estátua, você está confiando no Todo-Poderoso, que manda no céu, manda na terra, é Ele o Todo-Poderoso. Então entenda que Ele está testando a fé de Filipe, está testando a fé de André, mas entenda, quando Ele quer que o negócio aconteça, até os incrédulos vão profetizar, até aqueles que não acreditam vão profetizar, até aqueles que não acreditam, eles vão se surpreender, porque Filipe diz assim: Senhor, só tem 200 denários no caixa, não tem onde comprar pão, mesmo se tivesse, não tinha condição de alimentar o povo, Senhor. Mas quando o cenário está para milagre, pode ter certeza que alguém vai se levantar, alguém vai ser canal para tão somente a bênção chegar. André se levanta e diz: Senhor, tem um menino aqui, que está se oferecendo. Criança é desse jeito. É você dizendo que está com fome, criança está com a metade de um pão e diz que quer comer. Ele não entende. A criança está com 5 pães e 2 peixinhos. Ele está ouvindo a conversa, ele está entendendo. Ele está entendendo que o povo está com fome e Jesus quer alimentar. E quem é criança sabe o que é fome, sabe o que é necessidade. E aquela criança tão somente diz assim: ei, André, fala para Jesus que eu não tenho acesso a ele. Fala para Jesus que eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. André até vai, mas André já vai sem fé, já vai sem esperança. Ele apresenta e diz: Senhor, um menino aqui mandou oferecer 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta? O que é isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando Ele quer fazer um milagre, não importa o tamanho da tua fé, porque o nome que vai ser glorificado é o nome do Senhor. Ele vai injetar fé em você, Ele vai depositar fé em você. Você nunca mais vai duvidar da grandeza de Deus, nunca mais você vai andar dessa forma. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Quando Ele quer surpreender, mexer com você, com as suas estruturas, eu não sei até onde você quer caminhar com Ele, mas Ele vai testar você. Ele vai te levar em lugares, muitas vezes situações, somente para testar. Tem gente que é capengando, não sabe o que quer. Tem gente que diz que quer, outra hora diz que não quer. Pastor, eu estou contigo. Outra hora estou desanimado. Não, Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para ser determinado aonde você quer chegar. Não importa, determine-se aonde você quer chegar, porque a palavra do Senhor diz que Deus trabalha onde cujo firme é o propósito. Então somente André apresenta, mas ele diz assim: não é muito, não é nada. Jesus nunca vai dar ouvido para incrédulo. Jesus nunca vai dar ouvido para quem não acredita. Jesus vai surpreender, porque Ele é o Deus de surpresa. Ele é o Deus que vai mexer com as estruturas, porque Ele quer que tão somente você se transforme em alguém que vai incentivar outras pessoas. Se for para dar uma palavra de desânimo, é melhor que você nem abra a boca. Não seja simplesmente cofeiro para enterrar alguém, mas seja como alguém que tão somente Isaías vai declarar e vai dizer: o Senhor me deu uma boca, uma língua erudita, para que eu possa dizer ao cansado: se levante, e diga a ele que está prostrado: ei, levanta, porque Deus é contigo. Uma boca, uma língua erudita o Senhor te deu para você ser profeta no dia mau e declarar que Ele é grande. Amém ou não amém? Então Filipe vai dizer: não tem possibilidade, é muito pouco. Talvez, sabe, eu creio que ele olha para a criança e diz assim: meu filho, é pouco peixe, o senhor não entendeu, é pouco, filho. Vê a multidão, estamos com mais de 3.000 pessoas aqui. A criança, creio eu que a criança diz: mas diga para ele, por favor. André vai lá, insiste e diz: mestre, eu falei para a criança que 5 pães e 2 peixinhos não é nada. E de fato, ela ofereceu 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é, Senhor? Quer um conselho? Se não tem uma palavra de ânimo, então é melhor que fique calado. Se não tem uma palavra de ânimo, é melhor que você fique calado. Se for para profetizar, para o diabo bater palma, então que você se cale. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para você profetizar coisa boa. André, você vai ver o maior milagre da sua vida, André.
tenha certeza, André naquele dia, ele vai ver algo sobrenatural. André vai calar a boca, André vai ter que entender que ele vai ter que se converter. Na igreja que André está, não é uma igreja fria, mas é uma igreja pentecostal. O pastor não é qualquer pastor, mas é o pastor dos pastores que está ali. Quem está ali é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é aquele que abre os celeiros do céu para fazer milagre acontecer. Então somente ele diz: André, traz para cá os 5 pães e 2 peixinhos. Disse Jesus: fazer os homens assentarem. E havia uma grama, né? E muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram em números de aproximadamente 5.000. Diz a palavra do Senhor. Outra coisa, quando ele fala homens aqui, ele está falando aqui varões. Não está contando nem mulheres e nem criança. Por baixo, se tinha casal, vamos lá colocar 15.000 pessoas. Se eu colocar um filho a cada casal, se eu colocar um filho, eu creio que naquela época tinha casal que tinha quantos filhos? Jacó teve quantos filhos? 12. Abraão teve quantos? Isaac teve quantos? Então entenda, a tradição judaica tem muitos filhos. Eu vou colocar por baixo aqui, tinha 15.000 pessoas. Por baixo, 15.000 pessoas. Para não ter muito, 15.000 pessoas. O que é 5 pães e 2 peixinhos? É porque você não está entendendo. Quando André olha o mar de gente, ele entende que simplesmente como ser humano não tem capacidade. De fato, como ser humano você vai ser limitado. Como ser humano você vai olhar para os 4 lados e não tem condição. Mas quando você traz aos pés do mestre, e ele diz assim: manda o povo se assentar. Tudo que você precisa entender é somente obedecer à voz do Senhor. Tudo que você precisa entender é obedecer aquilo que Deus está determinando. Porque ele diz assim, ó: mande o povo se sentar. E quando senta está aquele mar de gente. E a palavra do Senhor diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos, para os que estavam assentados. Do mesmo modo os peixes, quando eles queriam. Diz mais a palavra do Senhor, coloca aí. E quando estava saciado, eles disse aos discípulos: recolher os pedaços que sobraram, para que nada. Sabe o que é que ele está dizendo aqui nessa noite? Dizendo para você: meu filho, preste mais atenção. Eu não te chamei para viver relaxadamente, mas eu te chamei para viver com compromisso. A voz é dada. Deus está dizendo: vou multiplicar, mas tem cuidado do que eu vou multiplicar. Cuida do que eu vou multiplicar. Cuida do que eu vou entregar. Cuida daquilo que eu vou colocar em tuas mãos. Não é para sobejar, não é simplesmente para você estragar, não é para você jogar fora, mas cuida. Por quê? Cuida, porque aquilo que você vai cuidar, alguém vai precisar. O que é que ele está dizendo nesta noite? André não acreditava, mas ele pega os pães, 5 peixes, levanta acima da sua cabeça dizendo: eu ainda sou carne, eu sou Deus, mas ainda eu sou ser humano. Ao mesmo tempo eu sou limitado. Ele levanta os céus e diz assim, ó, veja a oração de Jesus: Pai, acima da sua cabeça, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Ele vai declarar e vai dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Eu te dou graça. A oração de Jesus não é pedir para multiplicar, porque Deus já sabe a necessidade de Jesus. Tudo que você precisa muitas vezes não é pedir, mas tudo que você precisa é agradecer. Porque enquanto você agradece, a multiplicação acontece. Enquanto você agradece, Deus já está fazendo um milagre. Porque o nome que vai ser exaltado, vai ser glorificado, é o nome dele. Todos vão ter que entender que enquanto você agradece, Deus, o próprio Jesus ensina. Porque o segredo não é pedir, o segredo é agradecer. Ele cura 10, apenas um volta, e ele diz: cadê os outros 9? Porque ele queria agradecimento dos 9. Os 9 teriam que entender: se agradecesse, a casa era salva, a família era salva, era próspera. Porque muitas vezes tudo que você precisa não é pedir, mas é agradecer.
A palavra do Senhor diz que naquele momento Jesus levanta o cesto e diz: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Ele agradece. Quando ele desce o cesto de pão, o cesto de pão não tem simplesmente, não, 5 pães. Agora tem um cesto cheio. Ele diz: cadê o outro que vocês partiram? Traz para cá. Cada vez que Jesus levantava e baixava, o cesto estava cheio. Cada vez que Jesus levantava e baixava, o cesto estava cheio. Traz mais um, estava cheio. Traz mais outro, estava cheio. Traz mais outro, estava cheio. Traz mais outro, traz cheio. Entrega Felipe, entrega André. Simão Pedro, vem trabalhar. Mateus também vem trabalhar. Ei, vem todos trabalhar. Vem, entrega. São 5.000 pessoas. Senta, todo mundo come. Pegou o pão, pegamos. Agora pega peixe, pega o peixe. Levanta. Agora não tem 2 peixes. Agora está um cesto cheio. Entrega para ele. Entrega peixe para eles. Entrega peixe para todos. Entrega peixe. Entrega. Quando simplesmente, depois de muito tempo, entregou peixe, entregou pão. Peixe é prosperidade, pão é vida. Peixe é prosperidade, pão é vida. Quando ele entrega peixe, entrega pão, a tua vida muda. Quando ele entrega peixe, quando entrega pão, a tua vida vai ser diferente. Quando ele entrega peixe, entrega pão, ele está dizendo, ei, no capítulo 21 ele está dizendo, Pedro. Quando Pedro está desviado e ele vai atrás de Pedro, no capítulo 21 ele diz, vem Pedro, o que é que tem para comer? Tem peixe e tem pão. Tem peixe e tem pão. Jesus está dizendo, tem peixe e tem pão nesta noite para você. Se você entender que tem peixe e tem pão, é porque a minha presença está contigo. Se tem peixe, tem pão, é porque tem prosperidade e tem vida para a tua vida, ei, para a tua casa, para a tua família, tem vida, tem peixe, tem pão. Deus está dizendo nesta noite, ninguém vai para casa sem peixe, sem pão. Você já comeu, ei, espiritualmente, mas você vai levar peixe e pão para casa. A palavra do Senhor diz que aquele menino simplesmente ali entrega 5 pães e 2 peixinhos, mas não sabe ele o que vai acontecer, porque quando tu entrega ao altar, entrega nas mãos de Deus, a multiplicação tem que acontecer. Não, pastor, foi no tempo antigo. Não, eu estou pregando o Novo Testamento. Eu estou pregando que o Senhor multiplicou aqueles que entregaram na mão do Senhor, que entregaram na mão de Jesus. Eles entenderam que a multiplicação vem. É como Pedro, tão somente entrega o barco, mas não sai sem receber o seu pago, não sai sem receber o seu salário. Jesus chama, vai pescar. Não depende do dia, não depende da hora, não depende do momento, mas quando Jesus quer, um milagre acontece na hora que ele determina. Não depende. Quando ele quer, ele surpreende. O menino levou 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que ele tinha naquele momento, e ele entrega para Jesus. Ei, na mão do menino é apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas na mão de Jesus é uma padaria e um mar cheio de peixe. Na mão de Jesus tudo é diferente. Na mão de Jesus tudo se multiplica. Entenda, um velho empresário, ele vai declarar e vai dizer, enquanto eu sustentei minhas coisas, enquanto eu sustentei a minha empresa na força do meu braço, ela foi embora, mas quando eu entreguei na mão de Jesus e disse, Jesus é o meu dono, é o dono dessa empresa, pode ter certeza, ele disse, nunca mais eu tive perca, nunca mais eu tive prejuízo, porque quando entrega na mão de Jesus, o diabo, o devorador, o migrador não tem autoridade, não toca mais. Por isso que todos os dias entrega tudo que é teu na mão do Senhor, porque quando você entrega, o diabo não tem como tocar. Teu sócio é Jesus. Teu sócio não vai permitir percas, porque 5 pães e 2 peixinhos na mão do menino não é nada, não dá para alimentar muita coisa, mas na mão de Jesus, Jesus está pronto para fazer milagre. Jesus está pronto para multiplicar. Aquela criança tão somente naquele momento não sabe ele, mas Jesus está dizendo, aqueles que depositam no altar não saem sem receber do altar. Que Jesus está preparando, não é 5 pães e 2 peixes para devolver para a criança. Não, Jesus está preparando 12 cestos. Recolhe. Quando recolhe, sobra 12 cestos cheios.
12. André olha para o Senhor e diz: Senhor, a quem vamos entregar? Ele disse: quem é dono dos peixes? Quem é dono dos pães? Eu apenas multipliquei. O dono não sou eu, o dono é a criança. Devolve para o dono. É para que você entenda que tudo que você depositar no altar, o altar sempre vai te devolver em dobro, em triplo. O altar sempre vai devolver 100 por 1. O altar sempre vai devolver diferente. O altar vai te surpreender. Não sabia aquela criança, deu 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor, mas o Senhor preparou 12 cestos cheios e disse: se prepara. Ei, aquela criança foi chamada e disse: ei meu filho, vem cá. Jesus te mandou te entregar aqui, ó. Você acha que Jesus vai permitir da bênção vir sobre alguém que não fez nada? Se dependesse de André e de Filipe, não tinha comida para ninguém. A atitude veio de quem menos Jesus esperava. A atitude veio exatamente daquele que não tinha condição. Porque simplesmente era para ter um adulto dizendo: não, eu vou aqui pegar dinheiro com alguém, Jesus, calma, eu vou ver se alguém tem alguma coisa. Não, veio de onde menos esperava. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Se prepare, porque Deus vai te surpreender. A condição que Ele vai te mandar é de onde você nem se lembra mais. É daquilo que estava perdido, Deus vai destravar e vai chegar em tuas mãos. Eu não sei o que você tem apresentado para Deus, mas o que vai chegar em tuas mãos é exatamente o que está esquecido. É o que ninguém esperava. O que vai chegar em tuas mãos é tão somente algo que você nem adivinhava, nem pensava, mas vai chegar porque Deus vai trazer. Sabe qual é o segredo? O maior segredo que aquela criança sabe que todo mundo vai comer os 5 pães e 2 peixinhos, porque é uma multidão. A criança dá 5 pães e 2 peixinhos. Ela está esperando pegar de volta? Não. Porque 5 pães e 2 peixes para uma multidão não é nada. Sabe qual é o maior segredo? O maior segredo é você dar para o altar e nunca se lembrar que deu para o altar. Se você der para o altar como moeda de troca, é um conselho que eu lhe dou: não dê. Se você der para o altar como algo que você vai receber de volta, então é melhor que não faça. Porque a criança, quando faz, ela não espera receber de volta, mas ela sabe que ali já era. Ela deu de coração. Ela deu porque ela entendeu que na mão de Jesus está entregue. Não, Jesus, se acontecer o que o Senhor fizer está bem feito. Entenda que a confiança da criança é muito grande. O que o Senhor quiser fazer com 5 pães e 2 peixes, o Senhor determinar, está determinado. Eu apenas estou dizendo que eu estou farto, já comi, e eu quero que o Senhor dê. Faça conforme a sua vontade. E diz a palavra do Senhor que naquele momento aquela criança deu, mas não por conveniência, não esperando receber em troca, mas aquela criança dá sem esperar receber em troca. Porque tem gente que faz o voto e fica esperando. Não faça isso não. Faça o voto de coração. Sacrifique e entenda que quando você vota, Deus vai te dar em dobro. Quando? Calma. Porque a notícia é que todo mundo já comeu. Então a criança já não tem esperança de receber mais nenhum pedaço de peixe, nem o rabo do peixe, nem um pedaço, nada. Ela não está com esperança de receber nada. Mas de repente um milagre acontece. Mas de repente Jesus chega e diz: começa a colher tudo. De repente Jesus disse: pega aquilo que está sobrando. Porque quando Jesus multiplica, Ele não multiplica simplesmente medido, mas a medida do Senhor é diferente. O homem simplesmente vai contar e vai dizer: só tem 12, leva 12. O homem vai contar e vai dizer: ei, tem 50, só leva 50. O homem vai contar e vai dizer: só tem 100, leva 100. Mas a medida do Senhor é diferente. A medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. É Deus dizendo: quando eu faço até
até sem medida. Não é para medir. Quando eu faço, é sobrenatural. As coisas de Deus não é medida, não é contada. No dia que Davi foi contar o censo, Davi um dia soberbece e veio o ego sobre o coração de Davi. Davi já está grande, Davi já cresceu, está sentado na cadeira, e Davi diz: agora sim, eu não preciso orar mais para pedir a Deus que me dê vitória. Davi chega e diz assim: conta os soldados. E Davi vai contar os soldados. E quando ele vai contar os soldados, Jesus não quer que você conte nada. A vitória sempre vem do alto. Jesus quer que você creia em milagre. Jesus quer que você continue confiando. Jesus quer que você continue orando. Porque tem gente que vai simplesmente olhar a condição que tem no bolso. E Jesus está dizendo: não, meu filho, quando eu mando fazer um negócio, eu me responsabilizo. Apenas faz um negócio. Agora, se eu disser que não vá, não vá. Mas se eu disser que vá, ainda que o dinheiro não dê, fica tranquilo, porque eu vou arrumar até o restante. E vai sobrar para você lanchar, vai sobrar para você passear, vai sobrar para você abençoar alguém. Pode ter certeza, Jesus quando manda está mandado. Mas Davi vai e conta o censo. O que é isso? Foi contar os soldados. Quando conta os soldados, o chefe diz: rapaz, não faz isso. Tu nunca precisaste de contar pessoas. Tu nunca precisaste de medir a tua força. Tu nunca precisaste disso. Porque as nossas vitórias sempre vêm do Senhor. Para com isso, Davi. Para com isso. Mas ele não, quero que conte. Contou, passou 9 meses, contou. Depois que contou, aí simplesmente o profeta chega e diz assim: para que tu contasse, soldado, se a vitória sempre veio de Deus? Escolhe 3 coisas, porque 3 castigos Deus vai mandar sobre ti, para nunca mais tu desconfiar de Deus, para nunca mais tu duvidar de Deus. Entenda nesta noite: ou você anda por fé, ou você anda por vista. Ou você acredita em Deus, ou você não acredita. Quando o pastor te chama, ou você crê, ou você não crê. Ou arreda o pé, sai fora, ou então parte para cima feito um louco, dá um jeito, providencia, faz um milagre acontecer. Embora que você simplesmente tenha ouvido um monte de coisa, Deus não te chamou para estar ouvindo coisa. Deus te chamou para estar ouvindo a palavra. Deus te chamou para você caminhar por fé. Ou você decide que quer caminhar com Jesus, então começa a entender que Ele está testando você, como testou a Filipe. Ele está testando você como Ele testou a André. Por isso que Ele diz: vinde a mim as criancinhas. Se você não for como uma criança, você não entra no reino de Deus. Se você ficar se questionando muito como é que o Senhor vai fazer milagre, Ele não te chamou para questionar, Ele te chamou para crer. Milagre não se explica, milagre se vive. Ele não te chamou para você ver o milagre e depois crer. É muito fácil. Você é um crente Tomé, que muitas vezes Jesus tem que dizer: toca, Tomé. E ainda mais ele reprime Tomé e diz assim: seja crente, rapaz, e não incrédulo. Porque gente incrédulo também mata a fé de outras pessoas. Gente incrédulo, em vez de crer, ele quer matar a fé de outros. E Jesus repreende a Tomé e diz: seja crente e não incrédulo. Fica de pé toda a igreja. Nessa noite eu quero que você entenda: Deus te chamou para viver por fé.